destrói navio. E a pergunta que não quer calar, Pereira, Você já vê quando esse submarino do Manual do Mundo, que eu tô há 10 anos acompanhando... Vamos ver se você vai fazer a pergunta certa agora, hein? Vamos ver. Quando ele vai ser inaugurado? Quando você vai conseguir submergir com ele de fato no mar? Ah, bom, tem que terminar no mar, porque na piscina já foi. Na piscina já foi e eu assisti. Já foi. E eu assisti, eu tô falando no mar. Ele já é um subpiscino. Sim, você acabou de pintar, inclusive. Ele não é um submarino porque não foi para o mar, mas no piscina ela já funciona. Já entrei debaixo d'água com a água pesada em cima. Mas a ideia era ir em março agora, a gente tava pronto, né? Depois que a gente entrou na piscina, a gente descobriu que ele funciona. Que ele tá sempre... Você ficou quanto tempo dentro dele mesmo? Cara, eu fiz dentro da piscina, em nenhum momento eu fiquei muito tempo. Ficava minutos ali. Mas foi tranquilo, né? Eu lembro que eu vi o teste. Cara, quando a gente tava no fundo da piscina, a quase 5 metros de profundidade, eu abri a tampa a escotilha do submarino e saí do submarino. Tipo, abandonei o submarino desse jeito. Muito louco, cara, fazer isso. Você tem que deixar toda a água entrar pra igualar a pressão. Sim. Aí a água bate no seu pescoço, quando você tá com isso aqui de ar quase nada, aí você abre a escotilha e sai. Tem que ter um coração ali pra aguentar essa... que não abre a escotilha, né? E um belo colhão. Era o teste que eu queria fazer, porque como eu tava numa situação segura, mas a ideia é pro mar agora mais ou menos em setembro, que é quando volta a primavera e tem condições de mergulho boas, né? Ah, porque tem isso. Tem isso. Que loucura agora isso, no né? inverno não é muito bom pro mergulho. Caralho, porque aí, se o bagulho der... Porque as condições de mar não são tão boas, visibilidade e tal. Eu não entendo tudo de mergulho, não. Ainda tô devendo meu curso completo de mergulho pra... Quanto tempo de ar tem no teu submarino? Cara, eu fiz um teste de claustrofobia, que é assim, eu me fechei dentro do submarino sem trocar o ar. E eu fiquei meia hora de boa. Eu assisti isso daí. Eu comecei a ficar meio zonzinho e tal, falei, não, então agora vamos abrir, dar uma suadeira e tal. Mas eu levo 2, era pra ser 4, eu tô levando 2, porque eu vi que não precisava. 2 cilindros de oxigênio, e aí esses 2 cilindros de oxigênio dão conta de trocar o ar tranquilo, se precisar. Mas é muito mais importante o ar, claro que é importante pra respirar, mas como eu já fiz o teste e vi que eu consigo ficar meia hora lá dentro sem abrir, é mais importante para subir. Porque no momento que você desce, ele tem 2 reservatórios, você enche de água. Na hora de subir, você tem que encher ele de ar de volta. E aí você tem que usar ar comprimido, o ar que você tem lá embaixo. E aí ele sobe. Se você não tiver esse reservatório, você tá ferrado. Você tem que abandonar o submarino do jeito que eu treinei. Entendeu. É por isso que eu treinei. Porque se dá qualquer merda, você tem como sair. Entendi. E aí você tem que ter experiência nisso. Porque eu vou fazer isso pela primeira vez na hora que a merda estiver dando? Não, tenho que saber já ter feito antes. Eu lembro que da outra vez eu tava falando que essa etapa aí era muito complicada, porque rolava do bagulho explodir, não era? Tem risco de todos os... Tem um cardápio de riscos completo aí pra você escolher. O maior perigo é implodir. É a pressão do mar te esmagar. Nossa. E aí, porque ela pode estourar o casco do submarino e te amassar como se fosse uma latinha de refrigerante. Quando você for pro mar, qual a profundidade? Você tá planejando ir? Uma questão de pressão, né? É o peso da água que tá fazendo em cima de você. Quanto mais profundo, mais pressão. Quanto você tá planejando ir? 10 metros no máximo. No máximo? Mais que isso, ele não aguenta a pressão e começa a sucumbir. A gente construiu tudo pensando em mais que isso, né? Tipo, eu imagino... A gente não sabe exatamente quanto ele imagina, porque não dá pra testar isso. Uma vez que você testa, você estraga o submarino. Então, a gente calculou ali uns 30 metros que ele pudesse ir, e no máximo uns 10, mas assim, a gente criou um mecanismo de defesa que é o seguinte: conforme ele vai descendo, eu vou aumentando a pressão dentro da cabine com ar comprimido. Então, o ouvido vai... que nem um avião quando tá descendo. E ele vai igualando com a pressão de fora aos poucos. Então, teoricamente, eu podia descer 100 metros que ele suporta. Entendeu? Porque o casco dele não... A pressurização não é instantânea. Não é instantânea. Eu vou pressurizando a mão. Entendi. Eu vou abrindo uma válvula lá, o ar vai entrando. E ele demora um pouquinho para pressurizar. Então, essa diferença de pressão, ela é meio... Ela pode romper o casco por causa disso.